Questão 103 do caderno azul. O dióxido de carbono passa para o estado sólido, né, formando gelo seco, a menos 78 graus Celsius e retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da... Bom, CO2 é um óxido, tá? É uma substância inorgânica, então o tema dessa questão vai abordar química inorgânica, tá? Principalmente as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, especificamente no grupo dos óxidos, beleza? Mas ele não vai perguntar ali simplesmente a classificação ou a nomenclatura dos óxidos. O Enem, ele sempre vai bolar uma maneira de aplicar aquilo no contexto social, econômico e ambiental. Então ele está querendo que você marque aqui o item que apresenta a relação entre causa e efeito. Tá? A relação entre causa e efeito em relação ao aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera. Tá? Bom, o CO2, a principal característica do CO2 é o fato dele ser um óxido ácido, ou seja, ele tem a capacidade de reagir com a água para produzir o ácido carbônico. E isso afeta principalmente rios, lagoas, lagos, açudes, tá? Com a produção desse ácido, por mais que ele seja considerado um ácido fraco, vai ocasionar uma diminuição do pH desse ecossistema aquático, né? Ou seja, vai tornar aquele ambiente mais ácido, ok? Então, o item que você deve marcar é o item A. O aumento de CO2 na atmosfera, né? Como a própria questão falou, ó, o gás é facilmente solubilizado em água. Então, se eu aumento a concentração dele na atmosfera, aumenta-se também a concentração dele no ecossistema aquático, ocasionando essa reação química, originando um ácido fraco que vai reduzir o pH, né? E pH é a sigla para potencial hidrogeniônico. Então, o item A, quando se fala redução do potencial hidrogeniônico da água, trocando em miúdos, né, usando outras palavras, significa aumentar a acidez da água. E esse seria o item correto, beleza? Mas por que não os outros itens? O item B diz restrição da aerobiose pelo excesso de poluentes. A aerobiólise é um processo em que os organismos vivos pegam um alimento, tá? E vão queimar na presença de oxigênio, produzindo gás carbônico e água. E todos nós sabemos que o aumento da concentração de CO2 não vai impedir que os animais, os seres vivos, respirem. Né? Em outras palavras, no item B está dizendo que vai restringir a respiração dos animais. Não, né? Vai continuar respirando, sendo que, lógico, vai ter alguns efeitos fisiológicos negativos, né? O aumento da concentração vai causar alergias, problemas respiratórios e etc. C. Diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos. Como os vegetais, né? Os autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento, né? A partir do CO2. Bom, aqui também vai estar falso, porque o aumento de CO2 na atmosfera vai aumentar o processo de fotossíntese, produzindo mais gás oxigênio. Né? Um dos produtos da fotossíntese é o gás oxigênio, então não vai diminuir a emissão de oxigênio, muito pelo contrário, vai aumentar. D. Limitação de transferência de energia entre os seres vivos, também não. Né? Se vou ter mais CO2 disponível, então os vegetais vão fazer mais fotossíntese, aumenta a quantidade de vegetais, mais animais heterótrofos, né? Vão se alimentar desses vegetais e eu vou estar tendo ali transferência de energia de um animal, né, de um ser vivo para outro, tá certo?
E o item E, retração dos oceanos pelo congelamento do gás nos polos. Não, se a gente for analisar aqui o texto, esse gás ele congela a menos 78 graus Celsius. E não há nenhuma parte no globo que chegue a uma temperatura tão baixa assim, tá bom? Por isso que o item correto para essa questão, sem sombra de dúvida, é o item A.